O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a lei dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com ele. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a, joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando
este sexto domingo do tempo comum. E hoje a liturgia da palavra nos traz grandes ensinamentos. Assim, a primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico, que foi escrito exatamente nos primeiros séculos, antes de Cristo, evidentemente. Sabemos que os judeus prezavam muito pela Torá. A Torá é a lei. São o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. A lei. Eles observavam muito bem esta lei, observavam os mandamentos. E a verdade é que também muitos não observavam. Como nós também, né? Nós observamos muitas leis, mas às vezes nós fazemos vistas grossas para tantas leis e nós passamos por cima delas, né? Assim também acontecia já lá desde o tempo da antiga aliança. Mas de qualquer modo, esta leitura nos diz assim: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Olha aí que é uma condicional. Uma das condições que Deus deu para cada um de nós como um dom é a capacidade da escolha. Todos nós podemos escolher. E podemos até dizer que a vida é feita de escolhas, né? Porém, a questão é que muitas vezes nós escolhemos o que nós, evidentemente, quisermos escolher. Podemos escolher aquilo que nos convém, aquilo que nos agrada. Podemos escolher aquilo que não nos convém e que nos desagrada. Podemos escolher a felicidade ou a infelicidade. Tudo depende da escolha. Por isso é uma condicional. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confiares em Deus, também tu viverás. Olha aí. Então é claro que nós somos livres. Como diz São Paulo, eu sou livre para fazer o que quiser. Não é? Mas a minha liberdade chega exatamente aonde começa a do outro. Aliás, termina onde começa a do outro. Eu tudo posso, diz São Paulo também. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, por isso, diz o texto de hoje do Eclesiástico, né, que é a sabedoria: diante de ti ele colocou o fogo e a água. Estenda a tua mão para o que quiseres. Tu pode estender a mão para o fogo ou para a água. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. E ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa, é forte, é poderoso. Ele vê tudo continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Temer aqui não significa ter medo. Ter medo de Deus. Temer aqui significa ter respeito. Temer aqui significa ter uma verdadeira adoração a Deus, porque é Ele o princípio gerador de todas as coisas. Então nós devemos ter medo, não de Deus, mas medo de sermos infiéis ao seu projeto de amor, ao seu projeto de vida. Muitas vezes nós podemos responder com atos de ingratidão, as gratidões imensas que nós recebemos da parte de Deus. Então disso nós precisamos ter medo, mas não medo de Deus propriamente dito. Portanto,
não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém ele deu licença de pecar. E por isso é claro que a cada ato bom corresponde a uma virtude, corresponde a uma graça alcançada diante de Deus. Mas a cada pecado cometido, voluntário ou involuntariamente, significa um retrocesso, um caminhar para a morte e não para a vida. Significa uma desobediência aos ensinamentos de Deus. Por isso é feliz o homem sem pecado em seu caminho, porque na lei do Senhor Deus ele vai progredindo. Claro que é impossível existir algum homem, alguma pessoa sem pecado no caminho, né? Mas à medida em que ele vai, não é, progredindo na lei do Senhor Deus, vai deixando que Deus seja o Senhor da sua vida, então ele vai se aperfeiçoando, ele vai se santificando, ele vai, portanto, caminhando em direção à felicidade. É as bem-aventuranças que nós celebramos aí nesses dias, não é? Bem-aventurados, felizes serão todos aqueles que buscam a Deus de um coração sincero. Felizes serão também vós, se guardais os mandamentos, os preceitos que o Senhor nosso Deus nos prescreveu. Seremos felizes. E depois, a segunda leitura da carta aos Coríntios, ele vai dizer da sabedoria. Entre vós, irmãos, nós falamos da sabedoria aos perfeitos, ou aqueles que devem buscar a perfeição. Nós falamos da sabedoria, não da sabedoria deste mundo, e nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão voltadas para a destruição. Quanta sabedoria inútil! Nós sabemos que há muito mais trabalho para produzir, arquitetar a maldade do que para fazer o bem. E às vezes nós somos tão criativos, né, para armar, para criar situações de pecado contra o outro, mas não somos capazes de estender a mão, um mínimo gesto de comunhão e de fraternidade. Sabemos muito bem arquitetar o mal para prejudicar o outro, para prejudicar o nosso irmão, o nosso semelhante. Isso nos dá trabalho. Por exemplo, só dizendo, uma quadrilha de assaltantes, não é, que vai, por exemplo, roubar uma agência bancária, alguma coisa assim. Não é algo que ele chega lá e faz. Antes de ele fazer isso, ele já pesquisou. Ele já analisou tudo. Ele já tem todo o mapa, o caminho por onde chegar, aonde está o cofre. Então veja quanto trabalho, quanto arsenal ele precisa ter para destruir, para arrombar, para arrebentar com um patrimônio, né? Então por isso é muito mais difícil, não é, a gente fazer armar as coisas para fazer o mal do que fazer o bem, né? Então por isso a sabedoria do mundo nos leva exatamente para isso, leva-nos para a destruição. Agora nós falamos sim da sabedoria misteriosa de Deus, sabedoria escondida, sabedoria oculta desde a eternidade. Deus destinou para a nossa glória. E que sabedoria é esta? É Jesus, é o Verbo de Deus. Ele é a sabedoria escondida, mas
revelada em Cristo Jesus. O Verbo de Deus encarnado revelou para nós esta sabedoria. Por isso, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria, porque escolheram o mal. Não escolheu a sabedoria de Deus, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se tivesse conhecido a sabedoria de Deus, não teria feito isso. Então, a nós, Deus revelou este mistério através do Espírito, que esquadrinha tudo, que conhece tudo, até os mais íntimos dos nossos pensamentos. Pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Então, que nós nos deixemos guiar pela sabedoria de Deus. E depois, este grande evangelho de hoje, não precisamos dizer muita coisa, porque ele é bastante claro. Primeiro, dizer que Jesus não veio para abolir a lei. Não veio para abolir a Torá, as leis, os mandamentos da lei de Deus. Não, ele não veio para isso. Eu não vim para abolir a lei e os profetas. Lei e profeta significa todo o Antigo Testamento. Eu não vim para abolir, mas vim para dar-lhes pleno cumprimento. Olha, isto é muito importante. E tanto é que Jesus diz que antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então, aquele que ama, protege, cuida. Quem ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrais no reino dos céus. E aí ele começa dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. É um mandamento, o quinto mandamento da lei de Deus. Quem matar será condenado pelo tribunal. Mas ele segue dizendo, se nós pudéssemos fazer uma radiografia do nosso coração, nós talvez pudéssemos ver e perceber quão grande é o cemitério. O nosso coração é como um cemitério, muitas vezes. Vamos ver quantas pessoas nós matamos, excluímos da nossa vida. Não é? Não só no matar propriamente dito, mas é matar pela língua, pelo mau juízo, pela calúnia, pela difamação. Olha aí, é um cemitério. Como diz Ezequiel, um grande cemitério de ossos ressequidos e que precisa ressuscitar. Nós precisamos ressuscitar desses maus hábitos, dessas más atitudes, para não continuar matando pessoas, excluindo pessoas da nossa convivência, da nossa vida. Nós não temos esse direito. E às vezes nós matamos. Pela língua, pela calúnia, pela difamação, pela mentira, pelo ódio, pela violência, e aí vai. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com ele. Então nem Deus aceita a oferta, não é agradável a Deus a oferta
de um coração que não sabe amar, que não sabe perdoar, a semelhança de Deus que perdoou e que amou. E depois ele segue ainda dizendo, não cometerás adultério. Porém eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vamos purificar o coração, purificar os nossos olhos. Como diz Jesus, o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo evidentemente estará sadio. Mas se o teu olho é doente, malicioso, toda a tua vida também estará doente. E nas bem-aventuranças, felizes aqueles que têm um coração puro como condição para ver a Deus, a pureza de coração. Se o teu olho é para ti ocasião de pecado, arranca ou joga para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que todo o corpo ser jogado no inferno. A mão direita, se para ti é ocasião de pecado, corte-a, jogue para longe. E assim por diante. Então veja, não é que nós devemos nos mutilar, arrancar membros do nosso corpo, não é isso. Mas é evitar o pecado, cortar o mal pela raiz. Esse é o sentido. Arrancar o mal pela raiz. E às vezes nós temos tantos males, tantos pecados, não é, que são de estimação, que nós não queremos nos desvencilhar dele. Esse é o grande problema. E nós vamos aprender a sacrificar o mal, deixar a maldade e abraçar o bem. Então, na verdade, todo este evangelho de hoje, ele quer dizer para nós que não basta nós observarmos os mandamentos, simplesmente, observar, simplesmente com a inteligência. Mas às vezes nem isso nós fazemos. Mas é ir muito além da simples letra do mandamento. Não é? É colocar vida, é colocar ânimo, porque o mandamento de Deus é vida. Então isso para nós é muito importante. Não é sermos praticantes dos mandamentos pela exterioridade. Eu vou à missa todos os domingos porque os meus pais me ensinaram que todo batizado cristão deve ir à missa todo domingo. Mas e aí? Eu tenho convicção desta importância? Eu que sou pai e mãe, procuro incutir no coração do filho e da filha esse desejo de encontrar-se com Jesus, não para cumprir uma obrigação simplesmente externa, mas para viver em profundidade o sentido da fé, o sentido do compromisso. Então isso é importante. Por isso a primeira leitura dizia, não é, se quiseres guardar os mandamentos, então você terá vida. Se quiseres, ninguém é obrigado. Então isso é importante, nós não sermos cumpridores de meros preceitos, meros mandamentos ou leis, não é? Mas é colocar vida, colocar a nossa dinâmica de nossa vida na execução desses mandamentos. Então isso é importante para nós, não é? Sairmos da mera exterioridade, dos meros cumprimentos de preceitos, para agir com o coração, porque o coração é a sede, nos diz Jesus, não é? Não é o que entra no coração que torna o homem, não é o que entra no coração que torna o homem puro, mas é o que sai dele que torna o homem puro. Então, rever como anda o nosso coração. O que nós guardamos lá? Não é? E que, portanto, a nossa obediência, a nossa adesão aos ensinamentos de Deus, seja um ato, não é, voluntário, querido por cada um de nós,
para assim alcançarmos a plena felicidade. E não agirmos por mera obrigação. Eu já fui à missa esse final de semana, eu já cumpri o meu preceito. Cumpriu o seu preceito. Mas agora, quando você vai para casa, você precisa viver, você precisa pôr em prática tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você confrontou com a sua própria vida. Por isso, quando o padre termina a missa, diz: olha, vá em paz, que o Senhor te acompanhe. Aí começou a sua missão, mas de pôr em prática, porque senão tudo não entra por um ouvido e sai pelo outro, e tudo fica do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Então que nós nos esforcemos para não sermos meros ouvintes, distraídos da palavra de Deus, mas ouvintes atentos, dispostos a acolher com alegria no coração a palavra, os mandamentos que são vida e verdade. Amém.